Você já leram o livro O Imperador de Todas as Doenças? Os números são impressionantes. 2 entre 3 pessoas ainda vão sofrer de câncer até o final de suas vidas. Só esse ano, cerca de 18 milhões de seres humanos ouvirão a sentença que, até pouco tempo atrás, significava a morte. Mas há excelentes notícias. Desde que o governo norte-americano declarou a guerra ao câncer na década de 70, começamos a ver agora uma série de novas tecnologias de cura, com a conjugação de várias terapias ao mesmo tempo. Mas a revolução está vindo da iniciativa privada e não do governo. Centenas de startups estão descobrindo novas curas a partir do sequenciamento genético, descoberto décadas atrás. Ou seja, a inovação está curando praticamente todos os tipos de câncer. A partir desse livro, considerado um dos melhores resumos sobre tudo o que se fez até hoje em relação a essa doença devastadora, fiz uma matéria aqui em Seattle, nos Estados Unidos, sobre essas descobertas. Uma das entrevistas foi com o médico Renato Martins, famoso aqui por coordenar uma série de esforços na Seattle Cancer Alliance, uma das maiores organizações do mundo no combate à doença. Dr. Renato respondeu a perguntas enviadas anteriormente por dezenas de brasileiros. A conclusão é simples: qualquer câncer pode ser tratado desde que descoberto no início. Mais ainda, está virando uma doença crônica, como a diabetes, perfeitamente controlável. Em outras palavras, a morte pode esperar. Os cânceres são todos curáveis. Na verdade, eu tenho dificuldade de achar qualquer exemplo em que o câncer não é curável, desde que seja diagnosticado precocemente. Glioblastoma, câncer de pâncreas, dificilmente são diagnosticados precocemente o bastante que permita uma cura cirúrgica. Mas, teoricamente, eles podem ser curados cirurgicamente. Tem muita crítica em relação à medicina aqui nos Estados Unidos preventiva. A questão da obesidade, a questão da diabetes e todas as críticas de que a expectativa de vida dos Estados Unidos é inferior à expectativa de vida de outros países desenvolvidos e até de alguns países que não são tão desenvolvidos quanto os Estados Unidos. Dito isso, se você tiver uma doença grave, as estatísticas mostram que o melhor lugar para receber tratamento ainda é os Estados Unidos. O fator de risco mais significativo para o desenvolvimento de câncer é a idade. A maioria dos tumores malignos aumentam a sua frequência à medida que a pessoa vai envelhecendo. E à medida que a gente não morre de tuberculose, diarreia, guerra, a chance de viver mais e, consequentemente, desenvolver câncer aumenta. Não é o maior fator de câncer hoje em dia, mas certamente várias doenças malignas estão associadas ao desenvolvimento, estão associadas à obesidade. O câncer de mama sendo um exemplo, o útero. Então, sem dúvida nenhuma de que é um fator de saúde pública. Não é completamente clara. O tecido adiposo é capaz de transformar hormônios e isso pode ser uma ligação entre a obesidade e o desenvolvimento de câncer. Não, a gente não tem nenhuma evidência de que o uso de celular está associado ao desenvolvimento de tumores cerebrais. Existe muita especulação em relação a isso, mas absolutamente não tem nenhuma prova de que isso seja verdade. Com certeza. As leucemias infantis
tumores malignos em geral em crianças têm taxas de cura muito mais altas do que em adulto. E a questão é por que isso é. Eles tendem a ser muito mais sensíveis ao tratamento com quimioterapia. A mais recente, sem dúvida nenhuma, é a imunoterapia. Essa ideia de você poder pegar a força do próprio sistema imune do paciente e usar isso para lutar contra o câncer é realmente algo que mudou tudo ao longo dos últimos 2 a 3 anos. Existem mecanismos internos de freio do sistema imune. Esses mecanismos são usados pelo corpo para tentar suprimir o sistema imune de atacar você mesmo. Contudo, os tumores malignos se utilizam desse mesmo mecanismo para se esconder do sistema imune. Com isso, se a gente consegue usar drogas para tirar essa capa protetora que faz o tumor se esconder do sistema imune, o sistema imune é capaz de ver o tumor maligno e destruí-lo. O que se chama de terapia-alvo, em geral, são alterações genéticas específicas dos tumores, para quais a gente tem remédios que são específicos contra aquela alteração genética. Isso faz o tratamento ser muito mais individualizado para aquele paciente especificamente, ou para aquele tumor daquele paciente especificamente. O câncer é uma doença bastante difícil. Em algumas situações você tem uma alteração genética que você pode usar uma droga para. Muito mais comumente você tem várias alterações genéticas, o que faz o tratamento muito mais complexo e difícil. Mas eu acho que essas estatísticas não são fiéis ao desenvolvimento que tem acontecido nos últimos 10 anos. Eu acho que com certeza a gente está no limite de uma nova situação, em que câncer vai se tornar cada vez mais uma doença crônica, na qual o paciente provavelmente, curto prazo, não vai se curar câncer a todo momento, mas eu consigo ver um futuro não muito distante em que o câncer vai passar a ser uma doença que o paciente vai conviver durante anos com, versus ter um prognóstico bastante ruim. Mesmo os tumores malignos que têm maiores taxas de cura, como câncer de testículo, por exemplo, a cura não é uma certeza se a doença está bastante avançada. Provavelmente o caso mais famoso de câncer de testículo é o Lance Armstrong, que tinha doença no testículo, tinha doença no pulmão, tinha doença no cérebro, e foi tratado e ficou curado e capaz de, embora aparentemente com alguma ajuda, vencer o Tour de France um monte de vezes. Mas, enfim, curável desde que diagnosticado num estágio relativamente ainda tratável. Metástase é o tumor viajando ou através dos vasos linfáticos ou através dos vasos sanguíneos para uma outra área do corpo, que não é o local inicial do tumor. Na maioria das vezes, quando os tumores malignos mais comuns, mama, pulmão, próstata, se ele se espalhou para outras áreas do corpo, na maioria das vezes, essa não é uma situação curável, é uma situação tratável.
Obviamente, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor. Vários tumores hoje em dia têm recomendações para diagnóstico precoce, mama com mamografia, colo do útero com pap smear, colonoscopia para câncer coloretal e mais recentemente tomografia de pulmão para o diagnóstico precoce de câncer de pulmão para pacientes que têm uma história de tabagismo significativa. Esses tumores mais frequentes têm essas indicações de diagnóstico precoce, testes para diagnóstico precoce, e com certeza eles devem ser seguidos. Com certeza tem gente que pode fumar a vida inteira e nunca ter câncer. De maneira nenhuma isso prova de que não existe uma relação entre o cigarro e câncer de pulmão e vários outros. Cabeça e pescoço, rim. Não há a menor dúvida de que alguém que tem uma história de tabagismo significativa tem 20 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que alguém que nunca fumou. Não há a menor dúvida com relação a isso. O fato de que o avô de alguém morreu aos 89 anos de idade quando foi atropelado por um ônibus e fumou a vida inteira e nunca desenvolveu câncer de pulmão, não tem nenhuma relação com o fato do câncer de pulmão estar associado ao cigarro. Eu costumo usar a seguinte analogia. Eu me formei na Faculdade de Medicina em 1986. No início da epidemia de AIDS se espalhando pelo mundo inteiro. As minhas filhas, que estão no final da escola, não conhecem ninguém que morreu de AIDS. Eu espero que os meus netos não conheçam ninguém que morreu de câncer de pulmão. Isso não quer dizer que câncer de pulmão vai ter acabado. Eu espero que queira pelo menos dizer que câncer de pulmão se tornou uma doença crônica e que as pessoas desenvolvem câncer de pulmão, mas continuam vivendo a sua vida normalmente com o câncer sob controle. A prova científica é difícil. Existe alguma evidência de que uma atitude positiva em relação ao diagnóstico e ao futuro está associado a um prognóstico melhor. Dito isso, esse é um caminho complicado, porque o outro lado dessa moeda, que é cruel, é que se você não ficou bom, é porque você não tinha o pensamento positivo o bastante. E obviamente isso é absurdo. Eu tenho incontáveis exemplos de pessoas que não conseguiram vencer a batalha do câncer e fizeram absolutamente tudo do ponto de vista emocional e espiritual para conseguir atingir isso. Então essa é uma situação um pouco complicada. Bom, como a gente já disse, tem vários tumores onde existe uma recomendação oficial sobre exames para diagnóstico precoce, né? Outra vez, câncer de mama, colo retal, pulmão, onde existe um exame que a gente sabe que salva vidas por ser feito. Eu acho que você ter um bom acompanhamento médico e sintomas serem investigados apropriadamente quando eles são persistentes ao longo de um período qualquer de tempo, é provavelmente a outra estratégia que é adequada. É difícil dizer porque varia muito de câncer para câncer, né? Obviamente em câncer de pulmão você vai ter tosse, falta de ar, dor no peito. Em câncer de mama você não vai ter nada disso, mas você pode ter um nódulo palpável na mama. Então
é difícil você colocar um sintoma que seja uniforme para todo tipo de câncer. Não tem a menor dúvida de que a gente vê isso nesses tratamentos-alvo. Se o tratamento-alvo, se as células nunca mudassem, o tratamento-alvo faria com que o tumor jamais aumentasse de tamanho. O problema é que aquele alvo deixa de ser alvo à medida que as células vão mudando. E aí o tumor se torna resistente àquele tratamento-alvo. Eu acho que eu responderia isso circulando com aquele exemplo do velhinho de 89 anos que fumou a vida inteira e acaba morrendo atropelado pelo ônibus e nunca teve câncer de pulmão. Não tem dúvida que com essas agressões externas, tipo cigarro, algumas pessoas são capazes de tolerar altos níveis de agressão e nunca desenvolvem câncer. Outros têm baixíssimo nível de tolerância, fumaram por 10 a 15 anos e já desenvolvem câncer de pulmão. Então, com certeza as pessoas nascem com uma tolerância a essas agressões que difere geneticamente de pessoa para pessoa. Se alguém já teve um câncer, ela mostra que ela não é boa de tolerar essas agressões, aumentando então o risco de desenvolvimento de um outro câncer. Eu acho que não tem a menor dúvida de que esses avanços da oncologia mais recentes, fazendo um comentário político, não tem a menor dúvida de que eles são um reflexo do bom funcionamento do capitalismo. Então, câncer de pulmão é uma doença enorme, né, mata mais do que os próximos 3 combinados, e por isso, por ser um mercado tão grande, existe um enorme investimento da indústria farmacêutica em desenvolver boas drogas para câncer de pulmão. E é exatamente isso que está acontecendo. A gente está vendo o desenvolvimento de ótimas drogas para o tratamento de câncer de pulmão. Eu acho que as pessoas estão vivendo melhor com a doença. É difícil você fazer muita atividade para aumentar o reconhecimento da doença se você só vai viver 2 ou 3 meses com a doença e se sentindo miserável o tempo inteiro. À medida que as pessoas vão tendo uma qualidade de vida bastante boa durante o tratamento, elas têm muito mais disponibilidade para serem ativas em relação a isso.